Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB. Tópico 1. Introdução ao estudo do direito civil. O direito civil é um dos ramos mais amplos do direito porque regula a vida privada das pessoas. Quando você compra algo, uma casa, faz um contrato ou trata de herança, está lidando com direito civil. Por isso abrange temas como obrigações, por exemplo, dívidas e contratos, família, casamento, filiação, sucessões, que seria já relacionada à herança, entre outras coisas. A principal norma é o Código Civil. Ele é estruturado em duas grandes partes. A parte geral trata das bases do sistema, como pessoas, quem pode ter direitos, bens, o que pode ser objeto do direito, e fatos jurídicos, eventos que geram efeitos no direito, como um contrato ou um nascimento. Já a parte especial trata das situações concretas da vida. Obrigações, direito de empresa, direitos reais, propriedade, família e sucessões. Portanto, existe a parte geral. Trata do quê? Das bases do sistema. Das pessoas, quem pode ter direitos. Bens, os bens que podem ser objeto de direito ou não. E a parte especial vai tratar das situações concretas da vida. Além do Código Civil, existem as chamadas leis civis especiais. Leis especiais vai tratar de temas específicos e vai tratar desses temas com maior profundidade. Por exemplo, o CDC, Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ou o Estatuto do Idoso. Em prova isso aparece quando a banca quer saber se você entende que o Código Civil não é uma única fonte do direito civil. Existem leis especiais. Mas para concursos o estudo não se limita à lei seca. É essencial considerar a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Você vai considerar também a jurisprudência do Superior Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência, o que esses tribunais decidiram já. E os enunciados das jornadas de direito civil, ou seja, as interpretações consolidadas. Também a doutrina, que tem a ver com o estudo. Muitos doutores do Brasil estudam direito civil e bolam, e criam doutrina sobre isso. Isso também vai ser abordado pela banca muitas vezes. Muitas questões vão cobrar interpretação e não apenas literalidade. Então ler é importante, mas saber a interpretação, a jurisprudência, os enunciados e a doutrina é muito importante. Vamos falar sobre a natureza e características da LINDB. A LINDB é conhecida como a Lei das Leis, também chamado Lex Legum, porque não regula diretamente relações entre pessoas, mas sim como as leis funcionam. Em outras palavras, ela é um conjunto de normas sobre outras normas. Explica, por exemplo, quando que a lei entra em vigor, como deve ser interpretada, como se aplica no tempo e no espaço. Um ponto importante é que a LINDB não faz parte do Código Civil, ela não faz parte. Ela está ligada ao Código Civil. A aplicação da LINDB é geral, alcança todos os ramos do direito. Então você vai ver a LINDB em direito administrativo, penal, direito ambiental. Ela funciona como um manual de funcionamento do sistema jurídico. As normas jurídicas, de modo geral, possuem características que também podem aparecer em prova. A imperatividade, por exemplo, significa que a norma impõe comportamentos, não é opcional. Lembre-se de um imperador. O imperador, ele manda. Ninguém pode questionar a ordem dele. E isso estamos falando da imperatividade. Já a generalidade indica que ela se aplica a todos e não a pessoas específicas. A permanência mostra que a lei continua valendo até ser revogada. E a bilateralidade indica que sempre há uma relação entre direito e dever. Se alguém tem um direito, outro tem um dever correspondente. A LINDB se organiza em temas centrais que são muito cobrados. Vigência da lei. Vigência é o que, galera? Quando ela vai começar a valer. Vai tratar também da obrigatoriedade, da integração, como resolver lacunas, por exemplo. Interpretação, aplicação no tempo, direito intertemporal e até no espaço, que é o direito internacional. Falou em espaço, lei no espaço, direito internacional. Estes nomes são clássicos de prova e costumam aparecer exatamente dessa forma. Direito intertemporal. O que é isso? É no espaço.
ou aplicação no tempo. Você vai sempre relacionar o termo com alguma coisa que liga aquele termo a um fenômeno. Por exemplo, ó, se eu falo em você em interpretação, eu tô falando do quê? De entendimento. Que é aplicação no tempo. Que é o direito intertemporal. Aplicação no tempo. Vamos ver isso mais a fundo, mais à prova, mais na frente. Aqui nós falamos sobre o quê? Sobre a natureza e características. Vamos falar agora sobre a vigência das normas e vacatio legis. Você lembra disso, né? Para entender quando uma lei começa a valer, é preciso diferenciar alguns momentos. A lei nasce, por exemplo, com o quê? Com a promulgação. Ela nasce ali. É o ato que confirma sua existência depois de aprovação. Aprovou e promulgou, então a lei já nasceu ali. Mas ela só passa a ser obrigatória depois da publicação oficial, quando se torna conhecida pela sociedade. Publicou para todo mundo saber que ela vai ser obrigatória. Entre a publicação e o início da obrigatoriedade existe um intervalo chamado... Qual é o nome desse intervalo? Entre a publicação e o início da obrigatoriedade. Vacatio legis, galera. É justamente o tempo para que as pessoas tomem conhecimento da nova lei. Esse termo é muito cobrado em prova. Em regra geral, previsto na LINDB, existe um fato que, salvo disposição em contrário, a lei entra em vigor em quantos dias no Brasil? Quantos dias a lei tem para entrar em vigor? 45 dias. E no estrangeiro, 3 meses. A banca costuma cobrar exatamente esses prazos. Agora lembre-se do salvo disposição em contrário. Se for mais ou menos, isso tem que estar escrito e expresso na lei. A contagem desse prazo também tem uma regra específica. Você vai incluir o quê? O dia da publicação e o último dia do prazo. Então inclui-se o dia da publicação, que vai ser o dia 1, e o último dia do prazo. Então a lei vai passar a vigorar no dia seguinte. Não é no dia. Por exemplo, eu publico hoje, então hoje é dia 1. Aí no dia 45 você vai falar, opa, então começou a valer no dia 45? Não, galera, vai passar a valer no dia 46, que é um dia após, tá? Então vamos lá, a contagem do prazo tem uma regra específica, inclui-se o dia da publicação e o último dia do prazo. Então a lei passa a vigorar no dia seguinte. Ele pode muito ser um tópico de prova também. Se houver necessidade de corrigir o texto da lei durante a vacatio legis, o que vai acontecer? Uma nova publicação, galera. O prazo vai passar a recomeçar também apenas para a parte corrigida. O prazo começa apenas para a parte corrigida. Já se a lei já estiver em vigor, qualquer alteração será considerada lei nova e não simples correção. Esse é um ponto muito importante. Vamos ver se você entendeu. Se a lei ainda está em vacatio legis, eu tenho uma lei que está em vacatio legis, está no dia 25. Eu não tenho 45 dias, então está no dia 23. E no dia 23 do vacatio legis, ocorreu uma nova publicação. O que vai acontecer? Vai começar o prazo apenas para a parte corrigida. Já se a lei estiver em vigor, não está mais em vacatio legis, ela está em vigor. O que vai acontecer se a lei estiver em vigor? Qualquer alteração será considerada lei nova e não simples correção, tá? Importante. Então aí o prazo vai, já que é uma lei nova, vai começar aos 45 dias, salvo disposição em contrário. Vamos falar da continuidade e revogação da norma. A regra no direito brasileiro é o chamado princípio da continuidade das leis, segundo o qual a norma permanece em vigor até que outra a modifique ou revogue. Isso significa que o simples fato de uma lei não ser mais utilizada, ou seja, dela entrar em desuso, não vai revogar a lei. Existem exceções a essa continuidade, como as leis temporárias, por exemplo, leis excepcionais, né? As temporárias já nascem com prazo de validade definitivo, olha o nome, leis temporária, enquanto as excepcionais valem apenas enquanto durar uma situação específica, como uma guerra ou uma calamidade. Quando o prazo acaba ou a situação termina, a lei deixa de valer automaticamente. Um conceito importante é o de ultratividade. Ah, eu não sei o que é ultratividade. Gente, você lembra o que é ultratividade? Quando uma lei já revogada continua sendo aplicada a fatos que ocorreram durante sua vigência. Então, vamos lá, um contrato.
Eu firmo um contrato e esse contrato é firmado enquanto a lei antiga estava em vigor. O que vai acontecer com ele quando a lei não for mais válida ou não estiver mais em vigor? O que vai acontecer com esse contrato? Galera, ele vai continuar sendo regido por essa lei. O nome disso é ultratividade. Então vamos lá. Ocorre quando uma lei já revogada continua sendo aplicada a fatos que ocorreram durante sua vigência. Entendeu? Isso é ultratividade. A revogação pode ocorrer de diferentes formas. Quanto à forma, pode ser expressa, quando a nova lei declara claramente que revoga a lei anterior, ou tácita, quando há incompatibilidade entre as normas ou quando a nova lei regula totalmente a matéria. Isso é tácita. Quanto à extensão, temos a abrogação, que é a revogação total da lei, e a derrogação, que é a revogação parcial. Então, abrogação, que é a revogação total, você vai lembrar do ab de quê? De absoluto. Absoluto. E derrogação é a revogação parcial. Esses termos são clássicos de prova, tá? Então, a revogação expressa é quando a lei declara claramente que revoga a anterior. E a tácita é quando há incompatibilidade entre as normas ou quando a nova lei regula totalmente a matéria. Outro ponto importante é a repristinação. O que é repristinação? É o retorno de uma lei que havia sido revogada. Retorno de uma lei. No Brasil, ela não é automática, galera. Só ocorre se a nova lei disser expressamente que a lei antiga volta a valer. Isso é muito cobrado. Mas também existe o chamado efeito repristinatório, que você vai lembrar do quê? Do STF. Controle de constitucionalidade. Ele vai aparecer quando o STF declara uma lei inconstitucional, então ela vai ser retirada do ordenamento e a lei anterior, que havia sido revogada por ela, volta a produzir efeitos automaticamente. Aqui, diferente da repristinação comum, o retorno ocorre por força de decisão judicial. Viu aí? É isso. Então a repristinação é o retorno de uma lei que havia sido revogada. Ela não é automática, só ocorre se a nova lei disser expressamente que a lei antiga volta a valer. Então vamos lá, eu tenho a lei A e a lei B nova revogou a lei A. Mas só que a lei nova que revogou a lei A não está valendo mais. O que vai acontecer com a lei A? Ela vai voltar a valer? Não, galera, porque ela não é automática. Entendeu? Não é porque a lei B que revogou a lei A não está valendo mais que a lei A vai voltar a valer. Isso é repristinação, tá? Agora, se tiver expresso que vai voltar, aí beleza. Mas não é automática, não. Direito internacional privado. Estatuto pessoal. Quando um caso envolve mais de um país, surge a dúvida sobre qual lei aplicar. A LINDB resolve isso por meio da territorialidade mitigada. Ou seja, em regra, aplica essa lei brasileira no Brasil, mas admite a aplicação de lei estrangeira em situações específicas. Tá? Então, no Brasil, só lei brasileira, mas em algumas situações, a lei de outro país pode ser aplicada assim no Brasil, tá? O principal critério é o lex domicilii, que é a lei do domicílio. Significa o quê? Que a lei do local onde a pessoa reside, onde eu moro, aqui nos Estados Unidos, a lei do local regula aspectos como capacidade, nome, personalidade, relações familiares. Então isso significa que se um italiano mora no Brasil, sua capacidade civil será regida pela lei brasileira, pois é aqui que ele está domiciliado. Isso que é a lei do domicílio. O que importa é isso. No caso do casamento, por exemplo, essa regra vai exigir uma atenção especial. Se o casamento é celebrado no Brasil, aplica-se as regras brasileiras quanto à forma e impedimentos. Já a invalidade do casamento, se ele é nulo ou anulável, segue a lei do primeiro domicílio do casal, galera. Olha que interessante. O primeiro domicílio do casal. Então, o casamento é celebrado aqui no Brasil, vai aplicar as regras quanto à forma e impedimento. Já a invalidade do casamento, se o casamento é válido ou não, se ele é nulo ou anulável, vai seguir a lei do primeiro domicílio do casal. Entendeu? A gente pode morar aqui, eu e minha esposa, mas qual foi o nosso primeiro domicílio? De nós dois, não é de onde eu solteiro morava nos Estados Unidos, não. Nós dois casados, morou antes em algum lugar? Moramos antes nos Estados Unidos? Ficamos lá 2 anos e depois que viemos para o Brasil? Então, se a questão fala de invalidade do casamento,
segue a lei do primeiro domicílio do casal, tá? Então, se um brasileiro, por exemplo, e uma espanhola se casaram no Brasil, mas fixam o primeiro domicílio na Espanha, eventual discussão sobre nulidade do casamento será resolvida pela lei espanhola. Já o regime de bens, ele vai seguir a mesma lógica. Será regido pela lei do domicílio comum dos cônjuges ou do primeiro domicílio conjugal. Por exemplo, se o casal passa a viver inicialmente no Brasil, aplica essa lei brasileira ao regime de bens, ainda que depois se mudem para outro país, tá? Primeiro domicílio, regime de bens e invalidade do casamento. Bens no direito internacional. Quando o assunto envolve bens, a lógica muda. Aplica-se a lex rei citae, que é o que, galera? O local, a lei do local onde o bem está situado. Aqui não importa a nacionalidade da pessoa nem onde ele mora. O bem está na onde? Onde é que o bem está? Esse bem que você está falando aqui, que você está requerendo o direito, onde é que está esse bem? Então, se o brasileiro mora nos Estados Unidos, mas possui uma casa em Maceió, esse bem será regido pela lei o quê? Brasileira. Da mesma forma, se esse mesmo brasileiro tiver um imóvel na França, esse bem será regido pela lei francesa. Então é comum a cobrança comparando essa regra com a anterior, exigindo que o candidato saiba diferenciar que questões pessoais seguem o domicílio, enquanto bens seguem a localização. Faz sentido essa questão dos bens, né? Pô, o bem tá lá na China, né? Tá lá, tá no solo chinês. Então não vamos esquecer disso. Sucessões, galera. Sucessões. Herança internacional. Na sucessão, a regra geral é aplicada... A regra geral é a aplicação da lei do domicílio do falecido. Ó. Sucessão não quer dizer herança, né? Sucessão, herança. Então é isso. O domicílio do falecido. Onde que esse cara que morreu, ele morava na onde? Tá? Se uma pessoa morava na Argentina e falece lá, ela faleceu lá, morava lá e faleceu lá, a sucessão será regida pela lei argentina, ainda que essa pessoa tenha bens em outros países. Olha que interessante. O cara que morreu lá, na Argentina, e ele morava lá, tá? Porque lembre que é a lei do domicílio do morto. É a lei do domicílio do morto, não é morrer só que faz essa lei lá ser válida. É a lei de onde o cara que morreu morava. Isso que vale. Então o cara morava na Argentina e morreu lá, tá? Então a sucessão será regida pela Argentina. Ah, mas esse cara tinha umas casas aqui no Brasil, não importa, tá? Mesmo se ele tiver casa em outro lugar, se ele morava e residia na Argentina, vai ser lá que vai ter os bens deles, tá? Que vai ser regido lá as leis sobre sucessão, né? Só que tem uma exceção que pode muito bem cair em prova. Ó, vamos lá. Se houver bens do estrangeiro no Brasil, aplica essa lei brasileira em favor do cônjuge ou filhos brasileiros. Entendeu? Sempre que for mais benéfica, gente. Vamos lá. Se um estrangeiro falece... Esse cara da Argentina, pronto. Ele morava e faleceu lá, morreu lá. Certo? Só que ele tinha bens no Brasil e também tinha uma mulher e 2 filhos brasileiros. Olha, ele tinha uma mulher e 2 filhos brasileiros. O que vai acontecer? A lei brasileira será aplicada, galera, em favor do cônjuge ou filhos brasileiros, sempre que for mais benéfica. Então vamos lá, se um estrangeiro falece e deixa bens no Brasil, a lei do país de origem prejudicaria os filhos brasileiros. Então o direito brasileiro será aplicado para proteger o filho e a esposa. Não esqueça disso. Essa é a parte sobre sucessões que a Lindbe toca. Competência da autoridade brasileira. É importante não confundir a lei aplicável com a competência para julgar. A autoridade judiciária brasileira pode julgar o caso quando o réu estiver domiciliado no Brasil, quando a obrigação tiver de ser cumprida aqui ou quando o fato tiver ocorrido no território nacional. Na prática, isso permite situações em que o juiz brasileiro julga o caso, mas aplica a lei estrangeira. Por exemplo, a empresa estrangeira que assume uma obrigação a ser cumprida no Brasil pode ser processada aqui. O processo tramita no Brasil, mas dependendo do caso, pode se aplicar a norma brasileira. Então não esquecer isso, tá? Isso é sobre competência da autoridade brasileira.
pode julgar o caso quando o réu estiver domiciliado no Brasil, quando a obrigação tiver de ser cumprida aqui ou quando o fato tiver ocorrido no território nacional. Tá vendo aí, ó? É importante não confundir a lei aplicável com a competência para julgar. A autoridade judiciária brasileira pode julgar o caso, ó, competência para julgar, quando o réu estiver domiciliado no Brasil. É lógico isso, né? Então, de norma, de lógica. O processo tramita no Brasil, mas dependendo do caso, pode se aplicar norma estrangeira. Isso permite situações em que o juiz brasileiro julga o caso, mas aplica a lei estrangeira. Por exemplo, uma empresa estrangeira que assume uma obrigação a ser cumprida no Brasil pode ser processada aqui. O processo tramita no Brasil. Tá, lembra da Air France, né? Tem um caso da Air France assim. Prova do direito estrangeiro. Quando a parte alega a aplicação da lei estrangeira, ela deve comprovar seu conteúdo e vigência. O juiz brasileiro não é obrigado a conhecer automaticamente o direito de outros países. Assim, se alguém afirma que determinada lei italiana resolve o caso, deverá demonstrar qual é essa lei e como ela funciona. Caso não consiga provar, o juiz pode aplicar a lei brasileira como solução. Entendi. Ordem pública. Limite à lei estrangeira. A aplicação da lei estrangeira encontra limite na chamada ordem pública, que corresponde aos valores fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro, como a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais. Isso significa que mesmo que uma lei estrangeira fosse aplicável ao caso, ela não será utilizada se contrariar esses princípios. Por exemplo, uma norma estrangeira que viole direitos humanos ou estabeleça discriminações incompatíveis com a Constituição brasileira não será aplicada no Brasil. Interessante, né? Uma ordem pública. A aplicação da lei estrangeira no Brasil. Como que ocorre? Vamos lá. Quando a lei estrangeira é aplicada, ela deve ser considerada de forma completa, incluindo sua interpretação no país de origem. Não basta traduzir o texto legal, é necessário compreender como aquela norma é aplicada na prática pelos tribunais estrangeiros. Isso evita distorções e garante que a aplicação da lei estrangeira seja fiel ao seu verdadeiro sentido. Regime de bens e divórcio no direito internacional. O regime de bens segue a lei do país onde os cônjuges têm domicílio. Se cada um tiver domicílio em países diferentes, aplica essa lei do primeiro domicílio conjugal. Ou seja, o primeiro lugar onde passaram a viver juntos após o casamento. Isso significa que se um brasileiro casa com uma portuguesa e o casal vai morar inicialmente em Portugal, o regime de bens será regido pela lei portuguesa, mesmo que depois venham a residir no Brasil. No caso de naturalização, o estrangeiro que se torna brasileiro pode, com o consentimento do cônjuge, pedir ao juiz a adoção do regime de comunhão parcial de bens, que é o regime padrão no Brasil. Na prática, isso pode mudar a forma como o patrimônio será dividido entre o casal a partir daquele momento. Olha que interessante, né, velho? Quanto ao divórcio realizado no exterior, se houver brasileiro envolvido, ele não produz efeitos imediatos no Brasil. Em regra, é necessário aguardar 1 ano da sentença estrangeira, salvo se já houve separação judicial anterior pelo mesmo prazo. Por exemplo, um casal brasileiro que se divorcia na Europa precisa cumprir esse requisito para que o divórcio seja plenamente reconhecido aqui. Tópico 19. Bens e obrigações internacionais. A regra para bens é a lex resistitae, ou seja, aplica-se a lei do local onde o bem está situado. Ué, eu já falei isso. Isso significa que um imóvel localizado no Brasil sempre será regido pela lei brasileira, mesmo que pertença a um estrangeiro. Por exemplo, um argentino que possui uma casa em Maceió terá esse imóvel disciplinado pelo direito brasileiro. Há uma exceção para bens móveis em trânsito, como um veículo que o proprietário leva de um país para o outro. Nesses casos, aplica-se a lei do domicílio do proprietário, pois o bem não está fixado em território específico. As obrigações, contratos, seguem a lei... Por que esse nome vem assim, velho? Lei, nome em latim. Lex loci celebrationis, sei lá que nome. Então, a lei do país onde foram constituídas as obrigações. Se um contrato é celebrado na França, a regra é aplicar a lei francesa. Porém, se esse contrato tiver que ser executado no Brasil e exigir uma forma específica, como uma escritura pública, a lei brasileira deverá ser observada.
Nos contratos entre ausentes, considera-se que a obrigação foi constituída no local onde está o proponente, quem faz a oferta. Por exemplo, se uma empresa brasileira envia uma proposta para alguém no exterior, considera-se que o contrato se formou no Brasil, o que pode levar à aplicação da lei brasileira. Contratos entre ausentes. Considera-se que a obrigação foi constituída no local onde está quem fez a oferta. Então, quem fez a oferta, né? Então, a obrigação foi constituída lá, em quem faz a oferta. Se uma empresa brasileira envia uma proposta para alguém no exterior, considera-se que o contrato se formou no Brasil, porque quem fez a proposta foi quem? O Brasil, entendi. Já as obrigações, né, que é os contratos, segue a lei do país onde foram constituídas. É a mesma coisa também, né? Sucessão no direito internacional. A sucessão ou a herança segue a lei do país onde o falecido tinha domicílio. Cara, eu já vi isso, mano. Independente de onde estejam os bens. Isso quer dizer que se uma pessoa morava na Espanha e possuía bens no Brasil, a regra geral é aplicar a lei espanhola à sucessão. Só que a gente viu o princípio de prevalência que favorece cônjuges de filhos brasileiros. Isso aí eu já vi, velho. Se a lei estrangeira for menos vantajosa, aplica-se a lei brasileira sobre os bens situados no Brasil para protegê-los. Na prática, isso evita que herdeiros brasileiros recebam menos do que receberiam pela lei nacional. Cuidado, né? Porque se a questão falar que a lei não traz desvantagem para os brasileiros, a lei estrangeira pode ser aplicada. Olha a pegadinha aí, né? Então, só será aplicada a lei brasileira se a lei estrangeira for menos vantajosa ao cônjuge e aos filhos, né? Capacidade para suceder. Ou seja, quem pode herdar, né? Vamos lá. A capacidade para suceder é regida pela lei do domicílio do herdeiro. Domicílio do herdeiro. Então, se o herdeiro mora no Brasil, sua capacidade será analisada conforme a lei brasileira, mesmo que a sucessão siga outra lei. Pessoas jurídicas e competência judiciária. As pessoas jurídicas, empresas, associações, fundações, são regidas pela lei do país onde foram constituídas. Isso significa que uma empresa criada nos Estados Unidos segue a lei americana quanto à sua existência e também quanto ao seu funcionamento. Para atuar no Brasil, ela precisa do quê? De uma autorização do governo brasileiro. Tá? Então, pessoas jurídicas precisam de atuação, de autorização do Brasil para atuar aqui, né? A competência na justiça brasileira ocorre quando o réu está domiciliado no Brasil ou quando a obrigação deve ser cumprida aqui. Por exemplo, se uma empresa estrangeira deve entregar um produto no Brasil e não cumpre, a justiça brasileira pode julgar o caso. Além disso, ações envolvendo imóveis localizados no Brasil são de competência exclusiva de autoridade brasileira. Isso significa que nenhum tribunal estrangeiro pode decidir, por exemplo, sobre a propriedade de um imóvel que está aqui no Brasil. Eu lembro que isso aqui existem exceções, como imóveis e como é que embaixada, né? Alguma coisa assim. Tem exceção, tá? Não tá aqui, mas tem exceção. Provas de sentenças estrangeiras. As provas de fatos ocorridos no exterior seguem a lei do local onde foram produzidas, mas não serão aceitas no Brasil se forem incompatíveis com o nosso ordenamento. Então, uma prova válida em outro país pode ser rejeitada aqui se violar garantias fundamentais. Interessante. Quando o juiz brasileiro não conhece a lei estrangeira, ele pode exigir que a parte que a invoca comprove seu conteúdo e vigência, o que é comum em processos com elementos internacionais. Então vai ter que comprovar o conteúdo e a vigência da lei, né? Que a lei vale realmente. As sentenças estrangeiras só produzem efeitos no Brasil após homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Olha que interessante. Então as sentenças estrangeiras só produzem efeito no Brasil após homologação pelo STJ, que é um procedimento de validação. Na prática, isso funciona como um controle. O Brasil verifica se aquela decisão pode ser aceita aqui, porque vai que o juiz de lá é o Alexandre de Moraes. Opa, desculpa, não falei isso. Alexandre de Moraes? Desculpa. Essa homologação... Eita, porra. Calma. Essa homologação não será concedida se a decisão violar a soberania nacional, a ordem pública ou os bons costumes, como ocorreria, por exemplo, com uma decisão estrangeira que desrespeite direitos fundamentais. Por fim, o Brasil não adota o reenvio, que é quando a lei estrangeira manda aplicar outra lei. Oxe! Aqui isso é ignorado. Aplica-se diretamente a lei estrangeira indicada, sem seguir esse vai e volta. Ah, entendi, velho. Olha. Não adota o reenvio, quando uma lei estrangeira manda aplicar outra lei. Caraca.
Segurança jurídica e direito público. A LIDB passou a ter um forte foco em segurança jurídica no direito público, especialmente para evitar decisões arbitrárias. O chamado consequencialismo, que é o artigo 20 da lei, exige que decisões administrativas, judiciais ou de controle considerem as consequências práticas. Isso significa que o juiz não pode decidir apenas com base em valor abstrato. Ele deve avaliar o impacto real da decisão que está tomando. Então, anular um contrato público pode causar maior prejuízo do que manter aquele contrato, dependendo do caso. Então, além disso, toda decisão deve ser motivada, tem que ter motivo, tem que demonstrar por que aquela medida é necessária e adequada, inclusive comparando com outras possíveis soluções. Quando houver invalidação de atos, o julgador deve indicar claramente as consequências e, se possível, estabelecer formas de regularização. Na prática, isso evita decisões secas, que simplesmente anula tudo sem considerar os efeitos concretos. Interpretação da gestão pública e sanções. Olha aí. A LIDB adota o chamado princípio da realidade. Esse princípio exige que, ao interpretar normas de gestão pública, o julgador considere as dificuldades concretas enfrentadas pelo gestor. Isso significa que não se pode analisar uma decisão administrativa de forma ideal, ignorando o contexto. Tem que olhar o que está acontecendo ali. Por exemplo, um gestor que compra insumos mais caros durante uma pandemia pode ter agido corretamente, mesmo pagando acima do preço normal, porque havia escassez no mercado e urgência na aquisição. Ele não pode só olhar, tá muito caro, não vale. Não, calma. Se existe escassez, é normal que o preço aumente. Esse raciocínio leva em conta as circunstâncias práticas, ou seja, os fatores reais que limitaram a atuação do agente público. Então, ao julgar a validade de um ato, deve-se observar o cenário da época e não apenas o resultado final. Na aplicação de penalidades, entra a chamada dosimetria das sanções, ou da pena, né? É basicamente a medida da pena. Então não vai se aplicar uma punição de forma automática. É preciso analisar a gravidade da infração, o dano causado, a existência de agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Então não faz sentido aplicar a mesma sanção a quem cometeu um erro formal leve e a quem causou um grande prejuízo ao erário. Além disso, se já houver outras sanções aplicadas pelo mesmo fato, elas devem ser consideradas para evitar excesso punitivo. Então o Estado não pode punir duas vezes de forma desproporcional pelo mesmo comportamento. Vamos falar de segurança jurídica e mudanças de orientações. Quando o Estado muda a forma de interpretar uma norma, surge o problema da segurança jurídica. Mudou a forma de interpretar. Interpretava assim e agora mudou. Agora eu acho que é assim. Isso vai ser um problema de segurança jurídica. É a ideia de que as pessoas precisam confiar na estabilidade das regras. As pessoas perdem a confiança. Então a LIDB exige a criação de um regime de transição quando uma nova interpretação impõe dever diferente. Isso serve para dar tempo de adaptação. Então vamos lá, se o Tribunal de Contas, o TC, passa a exigir um novo tipo de procedimento em contratos públicos, não é razoável cobrar imediatamente de quem seguir a regra antiga. Entendeu? Um ponto essencial é a vedação à retroatividade de nova interpretação. Olha lá, vedação à retroatividade de nova interpretação. Se um ato praticado no passado, de acordo com o entendimento vigente na época, foi praticado, ele não pode ser considerado inválido só porque a interpretação mudou depois. Em termos práticos, se um gestor seguiu a orientação dominante e anos depois o entendimento mudou, ele não pode ser punido retroativamente. Aqui entra o conceito de orientações gerais. Inclui o quê? Jurisprudência consolidada, prática administrativa reiterada, entendimentos públicos conhecidos. Então, o gestor não responde por seguir aquilo que era amplamente aceito no momento da decisão. Isso é muito justo, né? Consensualismo e compensação. A LIDB incentiva o chamado consensualismo, que é a solução de conflitos por acordo, em vez de apenas punição. Um exemplo disso é o termo de ajustamento de conduta. Quem nunca ouviu falar disso? Então não tem a ver com punição. Olha o nome, termo de ajustamento de conduta. Isso vai permitir ao gestor ou particular corrigir uma irregularidade sem necessariamente sofrer sanções mais graves. Por exemplo, uma empresa que comete uma irregularidade ambiental
pode firmar um acordo para reparar o dano e ajustar sua conduta. Esse compromisso não pode ser feito de qualquer forma. Ele deve respeitar limites, como não dispensar deveres legais permanentemente e prever obrigações claras, prazos, consequências em caso de descumprimento. Além disso, a lei permite a imposição de compensação. O que é isso? É uma forma de equilibrar prejuízos ou vantagens indevidas. Então, se alguém se beneficiou indevidamente de uma decisão administrativa, pode ser obrigado a compensar esse ganho, mesmo que não haja uma punição clássica. Entendeu? É o termo de ajustamento de conduta. Responsabilidade e atos normativos. A responsabilidade do agente público é limitada aos casos de dolo. O que é dolo, galera? Intenção. Ele quis. Ou erro grosseiro. O cara errou, foi um erro que ele não quis, mas ele errou muito grosseiramente. É aquele erro evidente, cara. Você, né? Qualquer pessoa tem conhecimento básico, qualquer pessoa que tem raciocínio perceberia que aquele é um erro e o cara foi e errou. Então esse é o erro grosseiro, tá? Então a responsabilidade do agente público é limitada a esses dois casos, dolo ou erro grosseiro. Então o gestor não responde por erros normais da atividade administrativa. Então interpretar uma norma de forma razoável, ainda que depois considerada incorreta, não vai gerar punição. O chamado erro grosseiro é diferente de erro leve, tá? O erro grosseiro ocorre quando há negligência grave. Então, ele ignorou uma regra ou ele agiu sem o mínimo cuidado. O erro leve não. O erro leve exigiria um nível excepcional de atenção para ser evitado. Então, não gera responsabilidade da pessoa, tá? Esse modelo vai buscar evitar o chamado apagão das canetas. Sabe o que é isso? Quando o gestor deixa de decidir por medo de punição, galera. Ele deixa de decidir por medo. Então a lei tenta dar segurança para que o agente público atue sem paralisar a administração. Certo? Então se tudo fosse punido, tudo tivesse uma lei que ia punir qualquer erro que eu faço, eu ia ficar com medo. Né? Isso aí é o apagão das canetas. Né? Ninguém queria usar a caneta para assinar nada porque tinha medo de errar. Então não é assim também, né? Quanto à produção de normas, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, incentiva a consulta pública, né? Que é o quê? É a abertura para que a sociedade opine antes da criação de atos normativos. Por exemplo, antes de editar um regulamento relevante, o órgão pode abrir prazo para contribuições da população. Por fim, existem instrumentos como regulamentos, súmulas administrativas, respostas a consultas. Esses instrumentos vão servir para dar previsibilidade e segurança. Esses instrumentos orientam a atuação interna e têm efeito vinculante dentro de um órgão, ou seja, deve ser seguido pelos próprios agentes públicos. Efeito vinculante, lembra? Vinculante e efeito tem outro, discricionário, né? Efeito vinculante e efeito discricionário. Discricionário tem a ver com você querer fazer algo ou decidir se vai fazer ou não. Né? Quem decide aquilo, né? Efeito discricionário. Já o efeito vinculante é mais uma obrigação, né? Devem ser seguidos pelos próprios agentes públicos. Regras para a prova discursiva e redação. Olha que interessante, velho. Na LINDB. Na prova discursiva, normalmente se exige um texto dissertativo ou argumentativo. É aquele que você apresenta uma tese, uma ideia principal, vai desenvolver argumentos e vai chegar a uma conclusão. Não é narração nem descrição. É defesa de um ponto de vista com lógica. A extensão costuma ser de 20 a 30 linhas, e isso não é detalhe. Escrever menos que o mínimo já pode zerar a prova, tá? Então um texto com 18 linhas, imagina aí, é para ter 30, o cara foi lá e escreveu 18. Ele tá bem escrito, mas ele tá bem escrito, eu fui direto ao ponto. Não, você vai ser eliminado. Há situações que levam a nota 0, então você vai fugir do tema, nota 0. Não respeitou a estrutura dissertativa, 0. Escrever algo ilegível é 0 também. Você vai desrespeitar direitos humanos, também é 0, tá? Então tem muitas coisas. Então vai entrar aqui o plágio, imagina aí. Você está copiando o trecho sem elaboração própria. Em termos de pontuação, a redação costuma ter peso alto, com 50 pontos, e é um mínimo para reprovação. Geralmente 50% da nota. Isso significa que não dá para compensar uma redação ruim com a objetiva, com a prova objetiva de marcar o X, né? É uma etapa decisiva. Oxente, eu não tô entendendo por que aqui a regra para a prova discursiva também tem na LINDB. Não entendi porque eu coloquei isso aqui. Vamos seguir, vai. Sistemas jurídicos e fontes do direito.
O direito ocidental se organiza basicamente em dois grandes sistemas. É o Civil Law e o Common Law. O Civil Law é adotado na onde, galera? No Brasil. Civil Law. Baseia-se principalmente na lei escrita organizada em códigos como o Código Civil. E o juiz atua principalmente aplicando essa norma ao caso concreto. Já no Common Law, típico de países como Estados Unidos e Inglaterra, se fundamenta nos precedentes judiciais. Então, decisões anteriores dos tribunais vai servir como regra para casos futuros. No Brasil não, no Brasil é o Código Civil que diz, é a lei escrita. Na prática isso significa que no Civil Law você procura primeiro a lei, no Common Law você procura decisões anteriores. As fontes materiais do direito são os fatores que dão origem ao conteúdo das leis, como aspectos sociais, econômicos e políticos. Por exemplo, a pandemia levou à criação de diversas normas emergenciais, mostrando como a realidade influencia o direito. Já as fontes formais são aquelas que dão forma obrigatória ao direito, ou seja, aquilo que efetivamente pode ser aplicado. Entre as fontes formais temos as diretas ou primárias, sendo a principal delas a lei, que é um comando geral e abstrato. Já as indiretas ou secundárias, também chamadas de leis de fontes subsidiárias, são utilizadas quando a lei é omissa, como analogia, costume, jurisprudência, doutrina, princípios gerais do direito e a equidade. São fontes indiretas, galera. Tá? Não tem lei? Então vamos usar costume, vamos usar jurisprudência, o que já falaram sobre isso, tá? Então, leis, fonte direta ou primária, lei. Indireta secundária, costumes e etc. O Código Civil de 2002 foi construído com base em 3 diretrizes importantes, muito cobradas em provas. Então, o Código Civil foi construído com eticidade, que vai valorizar o quê? A ética e a boa-fé nas relações. A sociedade, que coloca o interesse coletivo acima do individual em certos casos. E a operabilidade, que busca tornar o direito mais simples e aplicável. Isso aparece, por exemplo, quando a lei exige comportamento leal entre as partes ou permite ao juiz adaptar a solução ao caso concreto. Estrutura e conceitos fundamentais. No direito, é essencial diferenciar alguns conceitos que parecem iguais, mas não são. Um princípio, por exemplo, é um valor fundamental que orienta todo o sistema jurídico, como legalidade, a dignidade da pessoa humana. São princípios. Ele funciona como uma ideia central que guia a interpretação das normas. Já o conceito jurídico indeterminado é uma expressão vaga usada pela lei. Então, bons costumes, o que é isso? Interesse público, o que é isso aí? Precisa ser concretizado no caso concreto. Então, o que são bons costumes, nesse exemplo aqui, pode variar conforme a sociedade, conforme o tempo. Ou você acha que os costumes de hoje eram os costumes de 1800, quando existe escravidão? Entendeu? A cláusula geral é o quê? É uma norma aberta que permite ao juiz adaptar o direito às mudanças sociais, como ocorre com a função social do contrato. Isso significa que um contrato não pode prejudicar o quê? A coletividade, mesmo que esteja formalmente correto. O direito civil contemporâneo gira em torno de alguns princípios centrais. A dignidade da pessoa humana é o eixo principal. Então isso vai marcar a passagem de um direito focado no patrimônio para um direito focado na pessoa. Já a boa-fé objetiva exige o quê? O comportamento leal e cooperativo entre as partes. Então a empresa não pode esconder informações relevantes do consumidor, senão ela não vai estar seguindo a boa-fé. Agora, a autonomia privada, o que ela vai garantir? A autonomia privada vai garantir liberdade para contratar, mas dentro dos limites da boa-fé. Já a vedação a enriquecimento sem causa, vai impedir que alguém obtenha vantagem patrimonial sem justificativa jurídica, como receber um valor indevido e se recusar a devolver. Também é importante distinguir direito objetivo e direito subjetivo. O direito objetivo é a norma em si. Por exemplo, o Código Civil, enquanto o direito subjetivo é o poder que a pessoa tem de usar essa norma a seu favor, como cobrar judicialmente uma dívida.
Por fim, o direito positivo é o conjunto de normas vigentes em um país em determinado momento. Enquanto o direito natural é uma ideia abstrata de justiça que serve como referência, mas não está necessariamente escrita em lei. Unidade sistemática e diálogo das fontes. O Código Civil de 2002 deve ser entendido como um sistema integrado, um verdadeiro organismo vivo, em que as partes se comunicam. Isso significa que não se pode estudar cada área isoladamente. Por exemplo, o regime de bens do casamento pode influenciar diretamente a sucessão, a herança, mostrando essa interligação. A parte geral do Código Civil, que trata de pessoas, bens e fatos jurídicos, funciona como uma base que influencia toda a parte especial. Então, obrigações, contratos, família, sucessões. Essa é a parte geral do Código Civil. Na prática, conceitos como capacidade civil, validade dos atos jurídicos, vai aparecer em várias áreas ao mesmo tempo. Para manter essa unidade, o sistema utiliza mecanismos como as cláusulas abertas. Vai funcionar como portas de entrada para a atualização do direito. Como a boa-fé e a função social, isso permite adaptar a norma sem precisar alterar o texto legal a todo momento. Outro ponto central é o chamado diálogo das fontes, que substitui a ideia de que uma lei sempre elimina outra. Aqui, as normas são aplicadas de forma conjunta e coordenada. Por exemplo, em uma relação de consumo, pode-se aplicar ao mesmo tempo o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Buscar o quê? A solução mais adequada. Você une o diálogo das fontes. Esse diálogo pode ocorrer de 3 formas. Simultaneidade, ou seja, as duas leis serão aplicadas ao mesmo tempo e ao mesmo caso. Complementariedade, que é o que? Uma lei detalha a outra. E subsidiariedade. Subsidiariedade, caraca, esses nomes com rie, eu sempre, contemporaneidade, riedade, contemporaneidade, putz. Então a subsidiariedade é quando uma lei é usada para preencher lacunas de outras. Na prática, isso vai evitar o quê? Conflitos e vai ampliar a proteção jurídica. Constitucionalização do direito civil. O que é isso? Hoje, o direito civil não é mais o centro do sistema jurídico. Esse papel passou a ser da Constituição Federal. Ela funciona como eixo de todo o ordenamento. Por isso, se fala em constitucionalização do direito civil. Ou seja, as relações privadas devem respeitar os valores constitucionais. Um dos efeitos mais importantes disso é a chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Isso significa que os direitos fundamentais não se aplicam apenas contra o Estado, mas também entre particulares. Por exemplo, uma empresa não pode violar a dignidade de um empregado, mesmo sendo uma relação privada. Esse movimento levou à repersonalização do direito civil, ou seja, a prioridade deixou de ser o patrimônio, ter, e passou a ser a pessoa, ser. Isso se refere na proteção dos direitos existenciais, como honra, imagem, dignidade e no reconhecimento de diferentes formas de família. Além disso, ganha força a ideia da solidariedade social, que se manifesta na função social da propriedade e dos contratos. Que significa que o uso de um bem ou a execução de um contrato não pode prejudicar a coletividade. Por exemplo, o imóvel não pode ser utilizado de forma que cause dano à sociedade. E um contrato não pode gerar desequilíbrio injusto entre as partes. Bom, aqui eu acabei, sobre Lindby. Eu vou dar uma pausa aqui nessa parte, vou aqui no Gemini. Gemini é excelente, cara. Sem revisar o Gemini, nem vai, cara. Nem vai, entendeu? Que não vai valer a pena, não. Deixa eu abrir aqui a lateral. Pegar aqui, ó. O que mais cai. Vamos lá. Vou colocar um prompt aqui. Opa. Deixa eu apagar. Apaga, cara. Ó. Eu acabei de estudar sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a Lindby. Que é isso, cara? O cara escreveu tudo errado. Norma de direito brasileiro, a Lindby. Nossa. Eu acabei de estudar sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro. E gostaria de saber o que mais cai. Eu estou estudando para o Tribunal de Justiça do Ceará
2026, que vai ser aplicado pela FCC. É um concurso de nível médio. Eu estudei tudo sobre essa lei e gostaria que você vasculhasse na internet, procurasse sobre o que mais cai com recorrência nesse tema. O que a FCC costuma cobrar e o que eu não posso esquecer e que pode muito ser questão de prova. Não esqueça de colocar exemplos clássicos para que eu não esqueça. Vamos ver o que ele vai colocar aqui. Nossa, tomara que não dê problema, né? Às vezes ele não diz não, velho. Putz, não vai colocar, né? Filha da mãe. Coloca exemplos práticos, velho, pra que eu entenda. Nossa, que demora, não vai não. Ele não vai pesquisar, não vai. Ah, já colocou. Oxi, tá aparecendo aqui o quê, velho? Estudar LINDB para FCC em concurso de Tribunal de Justiça é sinônimo de garantir pontos preciosos. Como você vai fazer a prova para técnico, o perfil da banca é muito focado na literalidade dos artigos 1º ao 6º e nos artigos de direito público, 20 a 30, que ditam regras para os juízes e administradores públicos. A FCC adora trocar os prazos, as condições e as exceções da LINDB para montar as alternativas erradas, reunir o que é esteticamente mais cobrado, acompanhado dos exemplos clássicos que você precisa memorizar. Então vamos lá. Vigência e vacatio legis. Ó, isso aqui a gente viu, né? O início da vida de uma lei é o assunto predileto da FCC. Guarde os prazos que ela tenta inverter. A regra geral, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Publicou hoje, vai ser contado amanhã, 45 dias. Vai começar amanhã os 45 dias. Não, mas é contada do dia da publicação até o último dia. O prazo inclui o dia da publicação. Oh, tá vendo aí? Tá vendo aí? Você tá vendo aí? Depois de oficialmente publicada. No estrangeiro, 3 meses. Isso aqui eu sei. Não é 90 dias, é 3 meses. O erro na publicação. O campeão de pegadinhas do artigo 1º. Se uma lei foi publicada, mas o governo percebeu um erro de digitação ou de texto e resolveu fazer uma nova publicação para corrigir o erro, a lei foi publicada, tá? O que acontece com o prazo para ele entrar em vigor? Se a correção foi feita antes da lei entrar em vigor, durante a vacatio, o prazo de 45 dias, para aquela parte corrigida começa a contar do zero. Tá vendo aí? Para a parte corrigida começa a contar do zero, galera. Se a correção foi feita depois que a lei já entrou em vigor, vai considerar o quê? Ela é uma lei nova. Então vai começar os 45 dias, tá? Abrogação, derrogação e repristinação. A gente viu isso, né, também, né? Aqui a banca cobra termos técnicos muito específicos. Abrogação é absoluto. É a revogação total de uma lei. Derrogação parcial. Repristinação não é automática. Então vamos lá, só pra gente lembrar. A lei A está valendo, o governo cria a lei B. E a lei B revogou a lei A. Beleza. Um ano depois o governo cria a lei C, que revoga a lei B. Agora a lei A vai existir? Não. A lei A volta a valer automaticamente? Não, galera. Só se vier disposição em contrário. Se tiver escrito que ela volta, né? Para a lei A reviver, a lei C teria que dizer expressamente: determino que a lei A volte a valer. Se não disser nada, a lei A continua morta. Tá vendo aí? Então é isso. Segurança jurídica e direito intertemporal. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, mas ela não pode prejudicar 3 coisas sagradas. Grave isso. Primeiro, ela não pode prejudicar ato jurídico perfeito, ou seja, aquele que já foi consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Ato jurídico perfeito é aquele que já foi consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Tá. Segurança jurídica e direito. Direito adquirido. O direito que já se incorporou ao patrimônio da pessoa. E a coisa julgada. A decisão judicial de que já não caiba mais recurso. Essa é coisa julgada. Decisão judicial que não cabe mais recurso. Então vamos aos exemplos. Você completou todos os requisitos para se aposentar hoje. Amanhã sai uma nova lei mudando a idade de aposentadoria.
A lei nova não pode atingir você porque você já tem direito adquirido baseado na lei antiga. Se o seu processo de aposentadoria já tivesse terminado e o juiz já tivesse dado o veredito final, seria coisa julgada. E isso aqui eu lembro, vai ser fácil de lembrar porque aconteceu isso. Tiraram a estabilidade dos concursos, né? Agora o concurso pode me admitir com CLT, só que todas as pessoas que já passaram no regime estatutário, né? Não vai mudar, não vai retroagir, né? Então, tá, entendi isso aí. Como o juiz julga na omissão da lei? Exatamente. Como você vai trabalhar no tribunal, precisa saber o que o juiz faz quando pega um processo sobre um assunto que nenhuma lei explica. Olha, o artigo 4º diz que ele não pode se recusar a julgar. Ele vai usar o que, galera? Na ordem exata, ele vai usar o que? Analogia. O que mais você lembra aí? Costumes. Princípios gerais do direito. É isso que ele vai usar. Então, analogia é o quê? Usar um caso parecido. A lei de um caso parecido. Quando surgiu a internet e não havia lei sobre e-mail, o juiz usava, por analogia, as leis que protegiam o sigilo das cartas, por exemplo. Entendeu? O sigilo das cartas físicas. Não é e-mail, mas é carta, é algo parecido. Isso aí é uma analogia. Costumes. O comportamento reiterado da sociedade. Não existe lei sobre pai casar com filha. Mas o que a sociedade pensa sobre isso? Entendeu? É isso aí. Princípios gerais do direito, que é a ideia universal de justiça. Entendeu? Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Olha aí. Entendeu? A banca vai cobrar, como pegadinha, por exemplo, a equidade ou a jurisprudência no meio dessa lista. Elas não estão no artigo 4º, galera. O juiz só usa a equidade, julgar por senso de justiça própria, se a lei autorizar expressamente em casos específicos, tá? É isso aí. O juiz não pode usar a equidade nem a jurisprudência no meio dessa lista, ó. Interessantíssimo, né? Interessante que isso aqui tudo eu vi. Eu fico lembrando que eu vi realmente o cara falando lá, o professor, né? Parte 5, ó. Os artigos de direito público. O fetiche recente das bancas. Artigos de direito público. Esses artigos foram incluídos para evitar que os juízes tomem decisões puramente ideológicas ou abstratas que quebrem as contas do Estado. O artigo mais cobrado é o artigo 20. O juiz ou administrador não pode decidir com base apenas em valores jurídicos abstratos. Então, por exemplo, julgar dizendo apenas em nome da dignidade humana. Pela justiça social. Lembra do impeachment da Dilma? Pelo Brasil, não sei o quê. São valores abstratos, galera. E o juiz não pode fazer isso. Ele tem que ser concreto. Tem que falar realmente algo que faça sentido. Eu vou julgar o fulano em nome da dignidade humana? Não, pô, né? Então ele tem que prever as consequências práticas da sua decisão, tá? Então é isso. Então, vamos lá. O juiz, ele vai mandar o estado do Ceará dar um remédio de 5 milhões de reais para um cidadão, baseando apenas no direito à saúde, por exemplo. Não, é um direito abstrato, né? Ele tem que analisar o impacto financeiro que aquilo vai causar nos hospitais, por exemplo. E os hospitais que não tem nada, não tem nenhuma cama. Com 5 milhões ele compraria 300 camas para um hospital, entendeu? Então ele tem que considerar as consequências das decisões dele. Se ele decidir conceder, ele precisa motivar e demonstrar a necessidade real e a falta de alternativas. Se esses 5 milhões tiver como base a morte do cara, o cara vai morrer amanhã. E aí? Entendeu? A vida é muito importante, né? Então aqui tem a tabela do gatilho rápido para eliminar alternativas. Termo na gestão. O que você deve procurar no gabarito? Ninguém se excusa alegando que não conhece a lei. Esse é o princípio da obrigatoriedade da lei. O erro de direito, em regra, não perdoa o cumprimento da norma. Vem aí? Lei posterior revoga anterior quando seja incompatível, regule inteiramente a matéria ou quando declare expressamente que está revogando a lei anterior. Prazo de vacatio omitido. Se a lei disser entra em vigor na data de sua publicação, vale na hora. Se não disser, 45 dias. Decisão baseada em valores abstratos. Exige a demonstração das consequências práticas da decisão. Com essa estrutura em mente, você domina essa questão de Lindby. Será que tem mais alguma coisa? Tem algo mais? Cara, o Gemini é muito interessante, né, velho? Gemini é foda, cara. Eu gosto do Gemini. Aqui tem mais alguma coisa. A regra do domicílio puxa tudo pessoal. Vixe, a gente viu muito isso, né, mano? Ali, ó.
100% da lei e não deixar nenhuma brecha, precisamos falar sobre o Estatuto Pessoal e as regras da eficácia territorial da lei. Como você vai trabalhar em tribunal de justiça, as questões de nível médio adoram colocar casos práticos de direito de família ou sucessões que envolvam estrangeiros para testar se você sabe qual lei o juiz deve aplicar no processo. Vamos lá. Primeiro, a regra do domicílio para o Estatuto Pessoal. Quando o juiz do TJ pega um processo para decidir sobre o começo e o fim da personalidade de alguém, o nome da pessoa, a capacidade civil, as regras de casamento ou divórcio, a lei determina que a lei rege a pessoa. A lei que rege a pessoa é a lei do país em que ela for domiciliada. Então, pegadinha suprema da FCC. A banca vai colocar uma história dizendo que um cidadão italiano está morando em Fortaleza. Ou seja, ele é domiciliado no Ceará. Ele quer se divorciar ou mudar de nome. A FCC vai afirmar nas alternativas que por ele ser italiano, o juiz deve aplicar as leis da Itália. Galera, não, né? Ele está morando em Fortaleza. Tá errado. O Brasil adota o critério do quê? Do domicílio e não da nacionalidade. Como ele mora em Fortaleza, aplica-se a lei brasileira. Agora, regras de casamento também pode cair, tá? Casamento e bens, vamos lá. A regra sobre o regime de bens do casamento segue uma lógica muito cobrada. Então, o regime de bens obedece à lei do país em que os noivos tiverem domicílio conjugal ou vão morar juntos. Tá? Então, vai seguir a lei do país em que os noivos tiverem domicílio conjugal. E se cada um morar em um país diferente, aplica-se a lei do primeiro domicílio conjugal fixado pelo casal após o matrimônio. Entendeu? Ah, mas eu moro aqui e minha esposa mora na China. Mas onde foi que ele morou primeiro? Na China, então vai valer de lá, tá? Agora, a lei aplicável aos bens e às sucessões. Para saber qual lei rege os bens, móveis ou imóveis, e as heranças, a lei traz duas regras diferentes que você precisa separar na mente. Para os bens em geral, vamos lá. Aplica-se a lei do país em que os bens estiverem situados. Então, se um uruguaio é dono de um apartamento na Avenida Beira-Mar, no Brasil, lá em Fortaleza, as regras da propriedade e transferência desse apartamento vai seguir o quê? A lei brasileira, galera. Agora, para a sucessão e herança, você lembra disso, né? A regra geral diz que a sucessão por morte obedece à lei do país em que era domiciliado o falecido, não importando a natureza e a situação dos bens. Só que existe uma exceção constitucional que é aquela do cônjuge e os filhos, né? Se um estrangeiro morrer deixando o bem no Brasil, a herança será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que a lei nacional do estrangeiro não lhe seja mais favorável. Então vamos lá, um cidadão francês domiciliado em Paris morre e deixa uma casa em Jericoacoara. Ele tem um filho brasileiro. A lei francesa sobre herança dá menos direitos ao filho do que a lei brasileira. Qual lei o juiz vai seguir, galera? Ele vai seguir a lei brasileira, porque ela é mais favorável ao herdeiro. Então isso aí você não deve esquecer nunca. Então só para não esquecer, ó. A questão falou sobre capacidade civil, nome, maioridade de alguém, lei do domicílio da pessoa. Falou sobre a validade de um contrato assinado. É a lei do país em que o contrato foi proposto e feito, galera. Tá? Contrato é onde foi feita a oferta. Onde foi feita a oferta? Nos Estados Unidos tem a lei de lá. Penhora ou posse de um imóvel. É a lei do país onde o imóvel está situado. Inventário de bens de estrangeiro com filhos brasileiros. O que é que vai acontecer? Lei brasileira apenas se for mais favorável aos filhos. Não esqueça isso. Esse foi o nosso estudo da Lindb. Um abraço do Max. Até o próximo vídeo. Falou, galera.